Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. E uma outra coisa é o seguinte, como que tá, o senhor vê lá a questão do permafrost? Sim, esse é o permafrost, gente, é o seguinte, muitas das regiões do Canadá e da Sibéria, que são enormes regiões, estavam congeladas, né, ao longo dos últimos milhares e milhares de anos, né? Então você tem uma camada de gelo e o solo embaixo totalmente congelado, sem contato com o oxigênio. Isso fez com que bactérias que vivem no solo naturalmente, elas produzem metano quando não tem oxigênio. Só que esse metano ficava preso embaixo do solo, porque o solo acima dele estava congelado. É como se tivesse selado, digamos assim. Isso. Com o aquecimento global, muito desse permafrost está derretendo e esse metano está vazando para a atmosfera. Tem aqueles buracos gigantes, né, que estão aparecendo, né? O problema é que o metano, ele é 21 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o dióxido do carbono. Então, ele é um poderoso gás de efeito estufa. Ele também é produzido pelos ruminantes, né? Sim. É o peido de vaca. É o peido de vaca. Isso. Então, esse permafrost está deixando derretido, está deixando vazar metano para a atmosfera e isto vai agravar o aquecimento global ao longo das próximas 3 décadas, pelo menos. E como que eles estão lá lidando? Porque isso aí é complicado também, né? Porque como que para de... Não tem, né? Não tem nenhuma tecnologia Esse aqui é o problema. que possa parar esta emissão. A única maneira que você pode reduzir esse impacto é parar as emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento global a 2 ou 3 graus, já que 1,5 grau é absolutamente impossível, né? E com isso você minimizar esse derretimento do permafrost. E isto é absolutamente urgente. Urgente, né? O permafrost ali é complicado. E tem aí no meio dessa história do permafrost, tem aquela história dos vírus também, né? Sim. De vírus que estão vamos dizer, revivendo, né? Então, os cientistas de um laboratório da Dinamarca, eles reviveram 2 organismos que estavam congelados há 14 milhões de anos em geleiras. Eles revitalizaram 2 desses organismos, eles voltaram à vida, né? E assim como esses 2 micro-organismos voltaram à vida, também há vários vírus que estão enterrados lá, dos quais a gente... Não tem mais... Não tem vacina, não tem anticorpo. Exatamente. A gente não tem defesa contra esses vírus. E esses vírus, ao entrar em contato com a humanidade, podem fazer com que pandemias como essa do Covid-19 seja brincadeira. Exatamente. Então, isso é um risco que a humanidade não deveria correr, é mais uma razão para a gente parar a queima de combustíveis fósseis o mais rápido possível. É isso mesmo. Essa questão aí do permafrost, que faz uns... O pessoal já deve ter visto, faz uns buracos, explode, né? O solo explode. Com metano, porque é um gás que explode. É um gás, né? É um gás explosivo, ele explode o solo, vira um buraco gigante e ali começa a vazar. E aí vai embora. Não tem o que você fazer. Primeiro também são locais assim... Remotos, extremamente remotos. E na Sibéria, eu esqueci, eu estava vendo aí a conta lá, eles passam, né, de satélite, dá para ver, e aí eles contam quantos buracos já tem, a quantidade, como que isso aumentou ao longo do tempo, né? O pessoal está muito... E é esse que é um dos grandes problemas de lidar com essa questão do aquecimento, das mudanças climáticas, né? Que cada país tem a sua particularidade, né? Então, o Brasil, a gente tem o problema do desmatamento da Amazônia, não sei o quê. Aí você vai para o Canadá, tem problema do permafrost, carvão também, que eles produzem muito. Você vai na Sibéria, né, na Rússia tem esse problema. Você vai em Bangladesh, é o problema lá de monções que eles sofrem. Do aumento do nível do mar. Então, isso é outra dificuldade muito grande, né? Sim. Por isso que a falta de um sistema de governança global, né? uma ONU... Mas o senhor não acha que até para uma governança global,
como que o cara vai olhar para problemas tão distintos, né? O que é isso? Você precisa desenvolver políticas públicas, por exemplo, vamos estruturar a eliminação dos combustíveis fósseis, digamos, até 2040 ou 2050. O problema é que os países produtores de petróleo jamais vão permitir que uma coisa dessa, porque eles vão estar matando a sua galinha dos ovos de ouro, né? Então, a gente cai sempre no mesmo problema. É isso aí. Interesses econômicos muito díspares entre as nações. Agora, a gente não tem outra alternativa. Nós vamos ter que mudar esse sistema. Porque é isso que me pega. É cada país. Se você olhar cada país, se pegar a América do Sul, cada país tem o seu pequeno problema, né? Sim. E é crítico. Aí, lógico, vão ter países que afetam o mundo, mas para aquele país ali é crítico para ele. Sim. E aí ele senta numa mesa dessa aí com a outra e fala, mas isso aí ajuda vocês aí, sei lá, 40, mas ferra com esses 20 aqui. Sim. Como chegar nesse equilíbrio, né? Olha, um problema parecido com o permafrost, que a gente não discute muito, é o que está acontecendo com a Amazônia. Porque a Amazônia sofre 2 processos. Primeiro, o desmatamento, que eu acho que o governo vai eliminar até 2030, tem toda a chance para fazer isso. Mas o segundo problema da Amazônia é o que a gente chama de degradação florestal causada pelo aquecimento global. O que é isso? A floresta amazônica que não foi derrubada está diminuindo a sua taxa de fotossíntese e, com isso, está absorvendo menos CO2 da atmosfera. Tá? Por que isso é importante? Porque a Amazônia ela contém cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono no seu ecossistema. O que isso quer dizer? Isso é 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Então, se a gente deixar a temperatura chegar a 3 graus Celsius, as enzimas que controlam a fotossíntese podem deixar de funcionar na sua temperatura ótima. E com isso a floresta começa a morrer, mesmo a floresta que não foi derrubada. Entendi. E isto pode agravar, da mesma maneira como o permafrost, o aquecimento global de uma maneira muito significativa. Por isso que a gente diz na ciência que a gente, além de ter que zerar o desmatamento, nós temos também que o Brasil atuar com os países desenvolvidos para que eles parem com a queima de combustíveis fósseis por completo, porque senão a floresta amazônica pode não ter chance de sobreviver. Isso aí. Então é muito complicado. Aquele lance lá, mudando um pouco de assunto, de trazer os mamutes de volta e tal, o que você acha disso? Então, isso hoje já temos a tecnologia para fazer isso. Mas e aí? Porque até falaram de pegar esses mamutes e colocar lá no permafrost, né? Mas não funciona muito bem, não. Isso não vai funcionar. Eles não vão ficar ali quietos, né? Mas hoje, a engenharia genética é extraordinária, né? Sim, com certeza. Você pode pegar uma célula de um organismo e, na verdade, usando técnicas de manipulação genética, trazer, eventualmente, esse organismo à vida. Né? Porque chegaram a falar, né? Você pega os mamutes e coloca eles lá, porque aí eles vão remexer o terreno e vai ter, né? Por causa do chifrão dele lá, que faz tipo um arado e tal, né? Aí falaram, não, mas a gente vai fazer sem chifre. Aí por quê? Porque senão vão querer caçar os mamutes para tirar o chifre deles. Então, é sempre um negócio leva ao outro, né? Não é fácil, não. Não, você tem que pensar, né, em múltiplas dimensões com toda a problemática que a nossa sociedade tem hoje. É, isso mesmo. E aí... Mas se achasse um bicho assim, né, que fizesse alguma coisa em prol aí seria interessante trazer ele de volta, né? Será que já teve algum bico que é? Ainda não, não, né? Mas os riscos são muito grandes. São grandes, né? Você colocar um bicho novo aí, né? Você reviver vírus ou bactérias, né? Que viveram há milhões de anos atrás, dos quais os seres vivos atualmente não têm defesa, não é uma boa ideia pelo risco que isso pode trazer. É aquele mesmo lance do pó de giz, né? Você vai mexer com... Só que aí, no caso, você está mexendo com ecossistemas que você não sabe como que vai Como é que eles vão reagir. Exatamente. Que eu sempre digo, nunca ninguém perguntou para uma bactéria que vive lá no Alto Rio Negro se ela vai gostar de uma temperatura 2 ou 3 graus mais quente.
ela pode não gostar e simplesmente começar a emitir muito mais metano do que ela emitia a uma temperatura menor. E com isso, todos nós estamos acabados. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando você mexe com ecossistemas. Isso mesmo. E uma outra coisa, para a gente continuar nisso, os vulcões, né? Sim. Os vulcões. Aí, nesse caso aí de Salminha, não sei se o senhor chegou a ver, a gente teve aquele vulcão submarino chamado Runga Tonga. Isso. Né? Que jogou uma quantidade... Eu sei porque eu sou fascinado em vulcão, né? Ah, legal. Eu sou geofísico, né? Então, é uma das áreas que eu gosto. Ele jogou uma quantidade muito grande de vapor, né? D'água na atmosfera, porque ele era submarino. E partículas também, né? Isso. E eu cheguei a ver alguma coisa do pessoal relacionando essa erupção um pouco com esse aumento anômalo desse ano aí, principalmente em julho. O senhor chegou a ver isso? Como que... Sim, todos os vulcões, eles têm um efeito na atmosfera, né? Dependendo do tipo de partículas que eles jogam para a atmosfera. Em geral, estas partículas, elas resfriam o planeta. O Pinatubo, por exemplo, resfriou o planeta cerca de 1 grau durante 1 ano, até que a poeira que ele jogou na estratosfera foi se sedimentando e voltou para a temperatura normal. Mas veja, aí você tem um efeito de resfriamento numa escala de tempo de 1 ano, que é muito, muito, muito curto, né? Então, esse efeito é transitório, ele termina e aí a temperatura volta ao normal. Isso aí. Pinatubo, para quem não sabe, acho que foi na década de 90, né? 91, uma coisa 91. Assim, né? Uma grande erupção que teve no planeta Terra, né? Foi terrível, que ali na Indonésia, né? Que ele fica, né? Exatamente. Ali na Filipinas, aquele lugar. E teve esse Runga Tonga aí. Mas então você acha que esse efeito dele não pode ter... Não. Não, agora, mesmo porque o efeito dos vulcões é de esfriar, resfriar, né? Não de aquecer. Né? Então, isso não pode ser atribuído a qualquer erupção vulcânica. Exatamente. E aí pode vir um cara e falar, opa, então beleza, então vamos pôr todos os vulcões para entrar em erupção, né? Sim. Que aí a gente esfria, faz um cobertor, né? Só que essas partículas, elas também... Isso é uma técnica que se chama geoengenharia climática, onde inclusive alguns cientistas estão propondo de jogar de propósito na estratosfera, né, bilhões de toneladas, né, de carbonato de cálcio, né, que é pó de giz, para que esse carbonato de cálcio não deixe a radiação solar entrar aqui embaixo para poder fazer aquecimento global. Isto tem vários problemas com essas técnicas, 2 problemas importantes. Primeiro, ao fazer esse escudo de resfriamento da Terra, você com isso altera a razão da radiação direta para a radiação difusa. Segundo, essas partículas vão se sedimentando e elas vão atuar como núcleo de condensação de nuvens e vão alterar as nuvens e a chuva em todo o planeta. E por último, é importante que como essas partículas se depositam, você tem que continuamente ficar jogando essas partículas lá na estratosfera sem parar, digamos, por alguns séculos, né? E isto é obviamente inviável com a estrutura que a gente tem hoje. Então, é uma técnica que pode vir a ser utilizada para resfriar o planeta, mas tem que fazer muita ciência sobre os efeitos negativos dessas técnicas de engenharia climática. Exatamente. Acho que foi o Bill Gates, né, que começou com essa, né? O Bill Gates está botando dinheiro para alguns físicos dos Estados Unidos desenvolver técnicas para fazer isso. É aquele negócio, né? Igual a gente estava falando, né? A atmosfera é um sistema dinâmico, complexo, né? Você jogar um negócio ali, querer alterar, você não tem nem... Eu acho que eles não têm nem ideia do que pode acontecer, igual o senhor falou, com outras coisas, né? Sim. Talvez a gente resolva um problema e crie outros 10. Piores, talvez, quem sabe, né? E isso realmente é muito complicado, né? Uma vez estava tendo uma audiência, não sei se você ouviu isso aí, deve ter visto. Estava tendo uma audiência lá nos Estados Unidos sobre mudança climática. Sim. E alguém chegou e falou assim, mas eu tenho a solução. Aí, qual que é? A gente podia pôr uma nave, puxar a Terra
Você chegou a ver isso? O cara falou seriamente, um senador americano. A gente podia pegar e puxar a Terra para longe, entendeu? E tirar a Lua e tal. Aí o outro falou assim, cara, excelente sua ideia. Você vai resolver esse problema, você resolveu. Só que os outros de maré, terremoto, você vai criar vários outros, né? Isso. Então, mexer assim com a atmosfera não é uma... A ou tem que estar muito bem... final é de que a única solução para evitar a questão do aquecimento global é reduzir as emissões. É mudar o nosso padrão de vida. Então, por exemplo, nas nossas cidades, trocar os carros que queimam gasolina e diesel, trocar esses ônibus poluentes, por exemplo, para ônibus elétricos, principalmente se eles forem movidos a energia solar e energia eólica, né? Ou seja, se as baterias forem carregadas com energias renováveis. Então, tem solução, não é um problema tecnológico muito difícil, então a gente tem todas as condições de resolver a questão do aquecimento global. Não é uma dificuldade tecnológica, é muito mais dificuldade política e de governança global. Entendi. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. E para você, assim, qual que seria, vou até usar a palavra, qual que seria o seu santo graal? Meu aí? santo graal. Encontrar o quê? Você ia ficar mais emocionado? Tipo, encontrar um pedaço da cruz dele, ou encontrar... Eu tenho meu santo graal. Qual que é? A Arca da Aliança. Não falando da Arca da Aliança, vamos falar da Arca da Aliança. Embora Indiana Jones já encontrou, mas... Isso, a Arca da Aliança. Porque ela desapareceu na história. Entendi. Mas aí a Arca da Aliança é o quê? É Velho Testamento? Velho Testamento. A Arca da Aliança, para quem não sabe, é um baú onde foi guardado as duas tábuas dos 10 mandamentos. E essa arca, ela desapareceu de Jerusalém no 6º século a.C. Porque quando Nabucodonosor vem, ele tem 3 intervenções dos babilônios em Jerusalém. 606 a.C., 597 a.C. e 586, 87 a.C., dependendo como você calcula aí. E numa dessas intervenções, Nabucodonosor destruiu o templo, foi na última. Então, a história é que mãos piedosas, para que Nabucodonosor não destruísse tudo, pegaram a Arca da Aliança e a esconderam. Mas aonde? Ninguém sabe. Ei. Esse é o mistério, ninguém sabe. Aí, na época dos Macabeus, diz que ela foi escondida em umas cavernas. Jerusalém hoje é um queijo suíço cheio de túneis, só que o problema é que os túneis estão embaixo daquele domo dourado ali, que é o Domo da Rocha. Se a gente escavar lá, a gente proclama a Terceira Guerra Mundial. Porque daqui a pouco nós vamos falar disso. Porque é uma cidade, um lugarzinho complicado também, né, cara? Muito. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, vou fazer a propaganda. Pelo amor de Deus. Sergião já não tá tomando Coca-Cola, já tá fazendo ginástica. Tá vencendo a tentação, falando, pelo amor de Deus. Mas teve um cara aqui que escreveu o seguinte: quando o avião tá caindo, não tem ateu. Pra mim não precisa nem cair, não. Nem cair. Começou a balançar já, cara, eu já me converto imediatamente, cara. Imediatamente. Desse jeito, viu? Mas, então, assim... E é interessante, né, que o pessoal fala muito mais do Santo Graal do que da Arca, né, cara? Da Arca. E a Arca, pra mim, é fascinante. É o mito. É o mito, né? O Santo Graal é mais que... Pô, mas o mito da Arca é muito foda. Mas não, o Santo Graal é melhor. Santo Graal, aquele copo que tocou nos lábios do Senhor, que o pessoal se tocava a ressuscitar. O cara que está com a mulher morrendo e vai lá atrás do Santo Graal, sabe? As cruzadas. Você sabe que em grandes... houve várias cruzadas. Sim. Várias milícias das cruzadas foram em busca do Santo Graal. O negócio era tão forte na época mas aí eu acho do feudalismo. Eu acho que eles usavam isso para convencer o cara de ir. Mas com certeza, mas eu estou falando a força do mito do Santo Graal. Eu convenço você a largar para trás mulher, tudo e tal, sair do feudo e ir para um lugar que você não sabe como enfrentar, que talvez não vai voltar com vida, vai voltar com... Atravessar a Europa inteira, cavalo e foi aí que a Europa ficou inundada de relíquias sagradas. Que eles traziam falsas, tudo, né? Tudo. É o que eu falei, a brincadeira lá da Arca, a pessoa fala que havia tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você tinha 15 dos 12 apóstolos. Quer dizer, é tanta coisa. Olha, eu tenho uma lista. Você tem igreja lá na Europa que tem a pena da pomba do Espírito Santo. Entendi. Gota do leite do seio de Maria. O prepúcio de Jesus.
Caramba. Maria Madalena, para falar, tem uma cabeça dela num lugar, outra cabeça dela em outro lugar. Você entendeu? Quer dizer, a mulher tinha várias cabeças. Então, assim, olha, o pior argumento contra a Bíblia não é dado pelos... Não, deixa eu refazer a frase. Os maiores argumentos contra a Bíblia não foram dados pelos ateus. Foram dados pelos cristãos. Pelos próprios, né? Os maiores tratados de ateologia, se eu posso criar esse nome, na verdade eu não estou criando, né? Tem aquele francês que é ateu lá, junto com Dawkins, fugiu o nome dele agora. Vou lembrar o nome dele, que era o Dawkins, aí tinha o Christopher Hitchens e tinha um que era ateu que escreveu o Tratado de Ateologia. Vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Ele está procurando lá, o Tratado de Ateologia. O maior tratado de ateologia, apareceu o nome aí? Michel Onfray. Exatamente, é o Michel Onfray. O maior tratado de ateologia não foi escrito por Michel Onfray, foi escrito por cristãos. Primeiro porque se eu não tenho uma piedade correspondente com aquilo que Jesus ensinava, eu já estou mostrando, eu já estou dando a prova que é mito. Entendi. Que o cara era tão ruim que até os que o seguem não entenderam o que ele falou, não seguem o que ele falou. Segundo, se eu começo a tirar a palavra e colocar um monte de mito ali para te convencer na base do mito, aí fica ridículo. É fácil, você não precisa fazer nada. É só falar, olha... Terceiro, eu posso às vezes ser um cristão chato, porque Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Entendi. Mas tem gente que ele confunde ser diferente com ser esquisito. Então, quer dizer, é lógico, eu não vou insultar a sua inteligência, igual eu falei com o Pirula aquela vez. Se você entregar a sua vida a Deus, olha, eu só não vou ficar mais feliz que sua mãe. Mas eu vou ficar feliz. Agora, eu não vou te enfiar Jesus goela abaixo, você está entendendo? Não é por aí. Mas essas coisas que eu estou colocando ampliam no mundo a rejeição aos valores cristãos e outras coisas mais. Você sabia que o Gandhi, por pouco, eu tenho uma biografia do Gandhi lá em casa que é impressionante. Hoje era para a Índia ser o maior país cristão do mundo. Caramba. E a Índia tem menos de 3% da população cristã. E me disseram, disseram-me, corrigindo o português, que a Índia superou a China em população agora. Não sei se é verdade, alguém me disse esses dias. Ó. É. Mesmo que não tenha superado, tá ali pau a pau. Aí, olha, tem menos de 3% da população da Índia que são cristãos. Agora, olha que curioso. Quando Mahatma Gandhi estava estudando na África do Sul, ele foi algumas vezes a uma igreja cristã porque ele ficava impressionado com os ensinos de Jesus. Ele estava estudando direito, começou a estudar a Bíblia. Ele vinha de uma cultura hindu, revoltado com a religião, porque tinha aquele sistema de castas, aquela coisa toda, corrupção. Ele encontrou esse mestre chamado Jesus de Nazaré. Ele começou a estudar. Ele ficou apaixonado. Ele falou, isso aqui que o mundo precisa. Eu vou procurar o grêmio dele, né? Foi uma igreja. Não vou falar qual é a igreja, não. Eu sei qual é, mas eu não vou falar de propósito. Ele foi uma vez, foi duas, ele foi tão maltratado ali e escorraçado por ser negro. E Mahatma Gandhi, o negro dele era o negro da Índia, não era nem o negro da África do Sul. Que ele chegou à conclusão seguinte, não, tem uma coisa errada. Se ele era tão bom assim, por que os seguidores dele são desse jeito? Aí ele falou a frase célebre, eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Entendi. Retraiu-se do cristianismo, foi para lá, fez aquela revolução maravilhosa na Índia, a ponto de ser chamado de Mahatma Gandhi, a grande alma. Agora imagine se esse cara tivesse se tornado cristão. Entendeu? Então, o poder do exemplo para o bem ou para o mal é muito grande, Sérgio. Muito grande. Com certeza. Então, o seu lance é ir atrás da arca. Da arca. Se eu conseguir... Só que hoje, se eu for atrás da arca, onde eu penso que ela pode só estar, eu vou proclamar a Terceira Guerra Mundial. Porque... Mas é só você ou tem muita gente que acha que ela está embaixo? Lá tem muita gente que acha. Mas agora, veja bem, aqui não é o Rodrigo arqueólogo, não. Eu acho... Não é um achismo, mas eu não tenho nada de prova. Por que eu acho? Baseado no que você leu, no que você estudou, que o caminho dela deve ter sido esse. Mas eu quero usar o verbo que eu acho mesmo. Né? Porque se o pessoal tirou do templo para correr, Nabucodonosor chegando, a arca era um objeto sagrado. Ela era grande? Não, deveria ser mais ou menos desse tamanho assim. Aliás, que tamanho que eram essas tábuas aí? Duas coisinhas desse tamanho assim. Pequenininho? Pequeno. Pô, a letra é pequena, então. O pessoal pensa que aquelas coisas grandes. Né? Tá bom, não. O filme mostra isso. Eram 3, né? Por quê? Por que a gente deu que eram pequenos? Alguém pode perguntar, você não estava lá? Porque a gente vê os tratados que havia, por exemplo, o Código de Eshnuna, as tábuas de Nuzi, que são tratados legais escritos em tábuas, e eles eram pequenos.
Entendi. Coisa pequena. Era um celularzinho deles. Um celular, uma coisa desse tamanho. Tablet, e eles escreviam com letras pequenas. Então, era um tablet. Até a gente chama, né? Tablets. O Moisés pode ter trazido 2 coisas pequenas. Mesmo porque também o cara estava idoso. Deus faz milagre, mas não exagera. O camarada quase vim com aquele negócio pesado lá e depois jogou no chão e quebrou. Você está entendendo? E as tábuas pesadas. Então, quer dizer, coisas pequenas ficavam ali dentro da arca. E ela, será que ela era toda ornamentada ou seria uma arca simples? Não, assim? por fora era simples, mas a tampa dela era de ouro puro. Agora, isso para ser transportado, não é esse prato que eu tiro daqui, põe lá, tiro de lá, põe aqui. Ela era pesada. Era pesada e tinha todo um cerimonial. Entendi. É como a coroa da rainha da Inglaterra. Entendi. Não é um negócio que você tira lá, vê se tá bom. Não, você usa, até ela era guardada como se fosse uma joia da rainha. Uma joia da rainha. Entendi. Até eles usam uma réplica Sim, claro. Né? Não usam uma verdadeira. Então eles não iam correr com essa arca para longe. Então eles podem tê-la escondido debaixo de algum desses túneis que estão ali. Caramba. Alguns deles foram encontrados. Agora, tudo isso que eu estou falando não é especulação pura. Mas gente, eu não estou falando aqui como arqueólogo. De alguma coisa nesses túneis, não? Olha, tem alguns grupos de judeus do Instituto do Templo lá que afirmam que viram a arca lá e tudo mais. Sério? Mas assim, aí entra o meu lado cético. Entendi. Eles podem até estar falando a verdade. Você está entendendo? Mas para eu apostar naquilo ali, eu tenho que ter mais coisa além do mero depoimento do cara. Você entendeu? Teve um outro sujeito chamado Ron Wyatt, um pseudo-arqueólogo já falecido, que ele dizia que a Arca da Aliança, que chama Arca da Aliança também, The Covenant, que ele encontrou debaixo de um ponto de ônibus que fica lá perto da porta de Damasco. E não tem nada a ver. Aí, e na internet tem essas bobagens aí, que ele achou a Arca da Aliança, e quando ele mostra as fotos da Arca, aí você vai ver agora o lado cético do Rodrigo. Aí eu vou abusar de novo aqui. Vamos colocar aqui Ron Wyatt. Eu vou soletrar o Wyatt dele. Ron Wyatt. Isso aí, Mel. Já apareceu, ó. Já apareceu lá, tá vendo aqui, ó? Aí pega aqui agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver se não aparecer a imagem, a gente refina. Pode jogar a imagem. Esse cara aqui foi um pseudo-arqueólogo. Ele disse que encontrou a Arca da Aliança, a Arca de Noé, um monte de arca. Põe aí Covenant... Ark of Covenant, yes. Deixa-me ver aqui. Não, aquele ali já esse aí já é falso, ó. Nem isso aqui não é do cara. Olha que legal. Aqui você tem a falsificação da falsificação. Essa foto não é foto que o Ron Wyatt tirou. Tá bom? E ele teria encontrado ela onde? Você falou em Damasco? Não, em Jerusalém. Em Jerusalém. Mas é falso. Aí vamos baixando aqui que eu vou te mostrar a foto que ele mostrou, que ele disse que a Shekinah da arca brilhou quando ele estava lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Aí, mas cadê a prova? Tira uma foto e não da arca. Aí ele mostrou. Será que não tem outra? Não, tem uma outra melhor. Tem uma com melhor qualidade ali, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó, do lado. Aqui, essa aí, ó. Acho que tá com melhor qualidade isso aí. Também tá baixa. Que pena. Essa aí tá melhor. Mas parece que tem um PDF isso aí. Tá melhorzinho. Mas isso aí é o quê? Não tô um bololô de coisa? Eu também tô vendo. Eu sou crente. E eu também tô vendo um bololô de coisa. Para mim você fala. Mas ele falou o quê? Que isso aí é a arca? Ele falou que é o brilho da glória de Deus na arca. Caramba. E tem gente que acredita, Sérgio. Aí é complicado, aí me ajuda. Você entendeu? Como é que eu vou falar com o Sérgio que a fé procede? Você entendeu a minha dificuldade? Como é que eu vou falar que a fé procede, Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador, que transformou minha vida? Aí vem um crente e fala, não, mas aqui a arca aí, ó, ele encontrou o brilho de Deus ali e tal. Aí você falou assim, cadê tira a arca de lá, então e mostra. Não, o Senhor, aí o cara vira profeta. Entendi. Ele já morreu, ele era de Nashville, Tennessee. Aí ele falou que Deus ia mostrar para ele o tempo de descobrir a arca, de mostrar a arca ao mundo. O cara morreu, um tempo certo, não né? morreu nada. Até hoje estão os discípulos dele aí, e detalhe, o pessoal lá desse lugar, que eu conheço todo mundo lá, estava tão de saco cheio, de toda hora e vem gente lá querendo saber onde é que a arca estava e tudo, porque eles deixaram ele escavar, que ele enganou todo mundo. Tem um vídeo dele que ele fala o seguinte, que ele encontrou ali um pouco de sangue. Agora, se você estava... O absurdo vai mais ainda. Ele falava que morreu, que a crucifixão de Jesus se deu em cima desse ponto de ônibus. Onde hoje tem um ponto de ônibus. Entendi. No passado tinha uma pedreira, Jesus foi crucificado ali. E quando Jesus foi crucificado, que o sangue dele pingou na terra, passou pelo... Foi atravessando. E chegou na arca que estava guardada ali. Caramba.
E ali pingou na arca. Aí que ele chegou lá, que ele conseguiu tirar um pouco desse sangue. A diferença da arca para Jesus seria quantos... De época, a arca, bom, considerando que Moisés viveu em 1400 a.C., 1445... Uns 2000 anos também. 2000 anos também, da arca até Jesus. Até Jesus, caramba. Né? Aí mais 2000 anos. Aí ele falou que pegou esse sangue, que estava lá, levou no laboratório. Aí quando levou no laboratório, que os caras examinaram, falaram, que sangue humano é esse? Porque ele tem o cromossoma da mãe, mas não tem o do pai. Como assim? Aí ele embarga a voz. Tem esse vídeo dele. That is the blood of your Messiah. Esse é o sangue do seu Messias, que falou para os judeus. Entendi. Resultado. O Departamento de Antiguidade de Israel já estava de saco cheio desse negócio. Porque essa história, até hoje, tá rolando por aí. Tá. Vamos bobear, tem gente falando, que encontraram mesmo e tal. Aí foi agora... Aí eu falo assim, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos ajudar vocês a escavarem onde o Ron Wyatt esteve. Os discípulos dele, pode vir. Porque tinha uns empresários que bancavam a coisa. Bancavam escavação. Só que nós vamos colocar arqueólogos profissionais para irem juntos. Junto. Porque às vezes é bom. Vamos enfrentar o mito, você está entendendo? O camarada falou que a Terra é plana. Vamos lá, então, tá bom, vamos, gente. Você vai, só que eu vou levar um astrônomo junto. Beleza? Beleza. Aí começaram a desfazer os mitos. Aquele sangue que ele tinha encontrado ali era queratina. Caramba. Porque ali tem muito caramujo. Sim. Era queratina de caramujo. Não era nem humano, nem era sangue. Era queratina. Uma lamparina que ele encontrou lá, que ele falou que era uma prova que era da época de Jesus, é uma lamparina que, quando eu vi a primeira vez, é do período bizantino. Bizantino é 4º século depois de Cristo. E não encontraram nada do que ele falou lá. E foram nos mesmos lugares, com tudo equipamento. Aí, pronto. Estão satisfeitos? Tá, pô. Mas é aquele negócio, o pessoal quebra o microscópio e continua mergulhando, né? Sim. Então, esse tipo de coisa é terrível. Mas... mesmo porque se, por exemplo, se encontram a arca, uma pista dela, isso aí seria talvez a maior descoberta... Bingo, exatamente. É um negócio da assim... arqueologia aí. Ia revolucionar o mundo. Então, assim, se você fala qual que é o meu santo graal, agora o Rodrigo é apaixonado. Nossa, se Deus desse a oportunidade de encontrar a Arca da Aliança e estiver ali mesmo... Agora, esse é o Rodrigo apaixonado falando. Agora, o Rodrigo acadêmico... Primeiro, assim, que a arqueologia, a gente não vai pesquisar um negócio assim, não é mapa do tesouro. Quem faz mapa do tesouro é o explorador que quer sensacionalismo, caçador de relíquias. É isso aí. O arqueólogo não é caçador de relíquia. Você está entendendo? Muita gente confunde, né? Eu passei agora, acordando de madrugada com Laura lá, para achar a explicação de uma parede do período cananita ali em Laquis. Você está entendendo? Assim, você olha até sem graça. Eu quero achar uma parede ali para ver se tem. É isso que eu estou procurando. Então, assim, não tem esse negócio de caçador de relíquia. Eu vou encontrar a Arca de Noé, vou encontrar... Quem está aí subindo o Ararat lá não é gente profissional, é gente amadora, que quer exploração. Sim, entendi. O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável. Você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim, você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bulufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você
tem que fazer uma exegese do texto, você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original, você tem que verificar se houve variação textual ali ou não, você tem que ver o contexto, você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia, lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido, É, porque não a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você vê que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Ah, tá, mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... Isso que eu ia falar, as traduções, As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então, tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não, assista. É engraçado. Não, é? É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Quando assisti o Desmundo, eu falei... eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você entende palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende nada do inglês, porque é outro inglês, né? Arcaico e tal. Eu estou falando de coisa de séculos. Agora, imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então, eu analiso com o contexto. A palavra raquia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles. Vários. A expressão mais correta para traduzir raquia é expansão olha só que dos legal. céus. Raquia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência. Mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá, um pouco, né? Não, a gente lê e vai tendo. Né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência chama átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, sendo que é um erro pentencenário, pensando que eram as Índias. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. E a Bíblia é um problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol... Lua para também. É a linguagem observacional. Sim. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então, Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes... Desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. E a ufologia?
Porque a ufologia também, né? Você sabe que tem várias passagens, até dizem, né? Aquele Eric von Däniken. E muitas pessoas, eu já vi assim, já vi palestra e tal, explicando lá do milagre de Fátima, né? Que na verdade é uma aparição de naves alienígenas. Você já deve ter visto isso, né? E o interessante é isso, né? Porque o cara, ele fala assim, cara, a Bíblia, beleza, é um livro. Eu já tive discussão séria com o terraplanista, porque o cara chegou e falou assim, tá escrito na Bíblia. Eu falei, cara, então aí acabou, né, cara? Porque o que eu vou falar? Se tá escrito na Bíblia, eu não posso falar nada, né? E muitos ufólogos, né? Várias pessoas... Tá mais ou menos parecido, né? Isso. Eles vão na Bíblia e pegam meio que para justificar. Olha aqui, ó, aqui ele fala tal coisa, ó, só pode ser uma nave, não sei o quê, não sei o quê. Como que é esse negócio? O milagre de Fátima, na sua visão, ele é o quê, então? Antes de falar do milagre, lembra do livro Eram os Deuses Astronautas? Sim, do Eric von Däniken. Exatamente, vai aqui nessa linha aí, né? O milagre de Fátima é um negócio que eu tenho que responder com certa cautela, porque ele é um milagre para os católicos. Entendi. Entendeu? Para quem não é católico, eu não encaro ali como um milagre. Ah, mas teve tanta coisa... Então, assim, eu não poderia colocar juízo de valores sobre o milagre, porque... Eu não considero o milagre de Fátima por não ser católico. Entendi. Então, não acredito que Maria apareceu para os 3 meninos ali. Lúcia, o Jacinto e esqueci o nome da menininha, que eram os 3 ali. Não acredito no milagre de Fátima. Pelo menos não da forma como um católico. Da forma como é contada. Respeito, mas não creio. Não é meu ponto de fé. Agora, do milagre de Fátima, por isso que eu, antes de responder, eu joguei o Eram os Deuses Astronautas. Eles querem pegar qualquer coisa e amarrar para o lado deles. Existe uma questão também, você sabe, que a mente busca padrões de comportamento. Sim. Quando você começa a ficar fissurado no assunto, você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo... Se eu começar a acreditar em alma penada, qualquer evento eu vou falar assim, você sentiu? Você sentiu aqui? Quando eu entrei aqui? Às vezes é o ar-condicionado que está ligado, mas eu vou dar um sentido... Aí tem pessoa que se impressiona com isso. Se impressiona com isso. Então, olha, por exemplo, mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala de bolas e tal. Gente, ele está fazendo... Comparar aquilo com disco voador não tem nada a ver. Os anjos que estão diante de Deus lá, com asas e tudo mais, eles estão usando modelos da época que colocavam os lamaços e tudo mais. Deus parte do conhecido para o desconhecido. E alguém me ouvindo falar isso, falou assim, Rodrigo, você é um ateu, você é um cético. Não. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em milagre. Só que eu tenho um critério um pouquinho mais rigoroso para chamar algo de milagre do que simplesmente acreditar que o ar-condicionado aqui é um vento sobrenatural passando, sabe? Eu sou um pouquinho mais criterioso. Creio na Bíblia, e o Sérgio sabe disso, e eu agradeço mais uma vez. Você sempre foi muito respeitoso comigo da primeira vez, Sérgio. Então, até que dando espaço aqui, eu creio na Bíblia, mas eu não sou crédulo, eu sou crente. Qual que é a diferença? O crente, se eu pegar na etimologia da palavra, é aquele que crê a partir de uma evidência. Porque a palavra fé na Bíblia, pistis, em grego, ou emuná, em hebraico, significa certeza que advém de uma possibilidade... convicção que advém de uma possibilidade de certeza. Esse é o sentido etimológico da palavra fé na Bíblia, nas línguas originais. Então, a fé não é gratuita. O crédulo... é aquele sujeito que ele acredita por amor da crença. É o ingênuo. Ele acredita em qualquer coisa. Certo. O crente é uma etapa mais sólida. A fé, por incrível que pareça, ela é um processo mental sofisticado. É diferente da credulidade. Tem uma passagem na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, que fala assim, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ah lá, tá vendo? Olha, mas calma. Quando coloca lá certeza, o autor está comparando a fé a um documento de propriedade, a palavra hipóstasis que aparece lá. Uhum. É um documento de propriedade que o imperador dava para um soldado, garantindo, olha, quando você se aposentar, se você não for cidadão romano, você e sua família serão cidadãos romanos, você terá uma propriedade e uma aposentadoria. E o soldado passava a vida toda brigando e confiando o quê? Na terra que ele ainda não tinha visto. Mas ele, por que ele acreditava naquela terra? Porque ele tinha um diploma, ou hipóstasis, diploma em latim. Um papel ali assinado pelo cara, E né? tem lastro.
Então, a comparação é, aquelas pessoas que morreram na Bíblia, elas tiveram uma evidência que o Deus da Bíblia é o verdadeiro e não o Baal. Por isso que elas morreram crendo. É diferente daquela credulidade ingênua que as pessoas pensam assim, crê em qualquer coisa. Aí é complicado do lado de cá, porque se eu usar esse critério de fé, qualquer coisa pode. Se eu falar com você que o Thor é Deus, vale. Entendi. Você entendeu? O que Odin vale. Ou seja, o que me separa do ateísmo é apenas um Deus e um livro. Se não fosse esses dois, eu seria ateu. Ou agnóstico. Entendi. Eu sempre dou o exemplo do manuscrito porque a inteligência artificial foi usada para ajudar na tradução, né? E agora a inteligência artificial está sendo usada na tradução de cuneiforme. Cuneiforme, que é escrita no barro, né? É escrita no barro. E a vantagem dela, tanto para a escrita no barro, cuneiforme, como para os manuscritos do Mar Morto, é o seguinte. Por exemplo, lá no Museu do NASP, eu tenho alguns tabletes cuneiformes originais. Caramba, que Eu tenho alguns originais que a gente conseguiu. E tem um que ele está quase todo apagado. Daqui a pouco não vai ter mais. Tanto é que eu nem coloquei em exposição. Com a inteligência artificial, pode ser que eu consiga traduzi-lo. Sim. Porque ela consegue ver até os padrões, né? os padrões. Agora, a inteligência artificial, ao mesmo tempo, ela gera uma bênção e uma advertência. Né? Eu confesso para você que eu estou com um sério problema da inteligência artificial, o medo. Vou falar qual é. A inteligência artificial, para mim, ela veio para ficar. E não tem, é como eu não querer saber de internet. Não tem como. Um acadêmico hoje que não mexa com a internet, não tem celular, ele já está fora. Sim. Né? Pode ser um monstro, pode ser um dinossauro do conhecimento, está fora. Então, eu me rendi à internet. Eu sou da old school. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dava aula no quadro, olhando o aluno lá, aluno pedindo para sair mais cedo, chegando mais tarde e tal, fazendo chamada. Hoje eu dou aula para uma câmera. Eu dou aula na pós-graduação, é uma câmera e aluno de todo lugar me assistindo. Isso. Eu me rendi. Adaptou, né? Eu me adaptei, me converti, mas as minhas preocupações vêm. Qual a minha preocupação com a inteligência artificial? Ela pode nos tornar cada vez mais burros. Porque, vamos ser sinceros, Sérgio, para que eu vou estudar? Eu estudei acadiano, estudei egípcio, estudei aramaico, hebraico e grego. E latim. Não sou fluente nas 6. Dou para o gasto, porque tem coisa também que você estuda, mas não usa, você vai esquecendo. Sim, claro. Não tem aquela fluência. Não dá um texto agora em acadiano, eu vou ler para você. Tem que pegar os léxicos, reestudar, esqueci muita coisa, os fonemas ali. Né, Imagina, isso é tudo complicado para caramba. Agora, hoje, eu não precisaria desse esforço. Porque eu coloco no programa ali, ele traduz para mim. Para você, né? Qual que é a tendência? Ter muleta. Não, então, isso aí é um problema sério. Eu estou muito preocupado com isso. Daqui a pouco, muita coisa que você fala de astrofísica, para quê? Eu não preciso do Sérgio. O computador ele vai ler e vai falar. Está tantos anos de luz, distância, blá, 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 blá. É bom que algumas coisas que você demoraria anos para poder fazer o cálculo, ele vai fazer mais rápido. Para análise de dados, ela é impressionante. E na sua área, então, exatamente, ela é muito boa. Só que eu tenho medo dela criar esse desencanto para aprender línguas, por exemplo. Para que eu vou aprender egípcio? Se eu coloco o Google, daqui uns dias eu vou colocar o Google. A Google Câmera, que ela já traduz. Você põe ainda não traduz hieróglifos, mas daqui a pouco... Daqui a pouco vai com a inteligência artificial lá dentro. Então eu tenho esse receio, sem querer ser pessimista demais. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação. E você está trilhando este caminho com maestria. Imagina que nós estamos desenhando um cenário, por isso que ele é perigoso, aonde vão ter empresas americanas, e é um pouco Avatar, só que sem o elemento da vida alienígena, empresas americanas que vão para a Lua, empresas chinesas e empresas russas. Só que a empresa chinesa, ela é estatal, porque todas as empresas, as grandes empresas, têm uma influência ou uma participação do Estado. E aí os Estados Unidos vai deixar a SpaceX, ou sei lá, qual das modalidades do Elon Musk, ir lá na Lua sozinha, e aí vai ter a empresa chinesa, que já é o Estado junto, que vai estar armado ou vai estar preparado para falar, não, peraí, quem disse que esse recurso é seu? Entendeu? Então, esse é o contexto que hoje ele dá um pouco das diretrizes do que é a astropolítica. Ainda não entrei, a gente vai entrar, vamos destrinchar o que é a astropolítica, porque acho que é muito legal. Não, isso aí é muito interessante, cara. É um cenário
Meio que é complicadíssimo, né? Porque assim, imagina um espaço que não tem dono. É isso. É isso, Não é né? dono de ninguém. Ninguém pode ser dono. E ninguém pode clamar ser soberano, reivindicar a soberania desses lugares. Não, ninguém pode fazer isso. Está no tratado. Claro que todo mundo pode rasgar o tratado a qualquer Mas os caras momento. já pensaram em rever esse tratado? Eu acho que já. não Já, estão pensando, estão discutindo. Mas o é tratado que tá muito antigo, né? é bem difícil, né? Quando você abre a caixinha para 193 países, Aí mentes, seria lá naquilo que ideias. você falou, né? Aí vai volta para naquilo. loucura. Mas será que eles não vão pôr isso no Conselho de Segurança? Mas o Conselho de Segurança, se ele tomar uma decisão, é diferente da força de um tratado. Porque a decisão dele só lida com questões específicas de segurança, Mas aí o da espaço... ordem e da paz. Mas se é uma questão de exploração comercial, Tá, entendi. entendeu? Entendi. Não vai ter a força e a legitimidade se for só uma decisão do Conselho. Precisa ser um tratado e todo mundo precisa assinar e ratificar. Mas o Conselho pode vetar. Ou não? Não, Nesse no caso, tratado não. Tratado não? Não, você pode não assinar o tratado. Por exemplo, o tratado de... você tem 108 países no tratado de... 109, desculpa, no tratado espacial. E no outro tratado, que é o de proibição de teste, que proíbe o teste de armas nucleares no espaço, fizeram várias. Né? Talvez nem todo mundo saiba, mas durante a Guerra Fria foram feitos vários testes nucleares no espaço. Isso foi proibido e 104 países só assinaram. Alguns não assinaram. Entendi. E aí eles não estão... Mas o tratado vale. O tratado vale para aqueles que assinaram. Entendeu? Entendi. E a qualquer momento você pode sair do tratado. A Coreia do Norte era um signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E aí, quando ela testou a bomba atômica, ela rasgou e saiu do tratado. Falou, não estou mais no tratado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Isso. Então, basicamente, o tratado é uma tentativa de constranger e falar assim, você está muito fora, você é um pária. Entendi. Você é um país muito estranho. Se todo mundo assinou isso daqui, como que você não vai assinar? E o Tratado de Não Proliferação, realmente, você tem só 3 países que não tinham assinados e agora a Coreia 4. A Coreia saiu, mas todos os outros países do mundo assinaram. E aí, então, assim, olhando para a questão, né, do espaço, você proíbe o uso das armas, mas você precisa rever, porque tem questões econômicas e comerciais que a gente não tinha, imaginava que elas podiam ser reais. Não, e agora com esse negócio de explorar a Lua e de ter base e tal, porque enquanto é um negócio no espaço, e tipo, talvez a ISS, que é uma estação internacional, que tem russo e americano junto, isso aí deve ter dado meio uma apaziguada, entendeu? Cara, deixa isso aí quieto, cara. Não vamos mexer com isso, não. Mas no momento que você começa a ter a Lua ali como um negócio, já sabe que dá para pousar no Polo Sul da Lua. Isso. A Índia provou. Os caras agora vão com certeza acelerar tudo isso porque viram que é possível, então vamos lá. Na hora que você estiver ali explorando, aí vai ser a hora que os caras vão mexer nisso. Mas aí pode ser tarde demais, né? Pode, porque o conflito já vai ter iniciado, a tensão, a disputa já vai ter iniciado. Então, você imagina, olha os elementos que a gente tem e como esse tempero, essa receita é problemática. É um território que não é de ninguém. Então, quem chegar primeiro, quem chegou. fizer primeiro vai se dar bem. Um território que não tem outro povo. Sim. Tipo vai assim, ter uma guerra, né? Não você é vai assim. matar ninguém, Você né? não vai ter que ir lá e falar, não, eu tô colonizando. Exatamente. Então não é o cenário Avatar que tem os povos locais, indígenas, e você está explorando ele. É só você explorar o recurso. E aí você tem um vácuo jurídico internacional. Você tem aquilo como uma fronteira tecnológica de um suposto novo recurso, né? De um centro de recurso novo. E aí, se é um centro de recurso novo, você precisa de uma linha de comunicação nova. E a linha de comunicação também é estratégica. Então, você começa a juntar todos os elementos que são os elementos catastróficos geopolíticos. Só que nós vamos pôr tudo no espaço daí. Isso. Caramba. E aí você... E é isso que a astropolítica trata mesmo. A astropolítica, ela vai tratar disso, só que ela trata disso na esfera assim... Não na esfera da Terra, e tem um pouco dessa discussão que nós estamos, dessa conversa aqui que nós estamos tendo, que nós estamos falando sobre a ótica da Terra. Sim. E ela fala isso sobre a ótica dos astros, que é uma ótica assim, como funcionam essas leis ou essa doutrina estratégica
na Terra, mas como que ela funciona lá, no espaço? E aí, óbvio, tem os lugares mais estratégicos. Do mesmo jeito que o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz, a primeira cadeia de ilhas onde os Estados Unidos podem fazer um bloqueio naval à China. Existem lugares estratégicos. O Canal de Suez, o Canal do Panamá, são os lugares estratégicos do mundo. São os centros, os pontos de estrangulamento, são os choke points de uma estratégia marítima, quando a gente fala de geopolítica naval. E aí, assim, né, a gente tem os pensadores geopolíticos que olharam para essas estratégias e falaram assim, para você dominar o mundo, você precisa dominar um território específico. Tem um cara que chama Mackinder, ele virou e falou assim, olha, para dominar o mundo, você precisa dominar um território terrestre. E ele identificou qual é esse território. Ele falou assim, a nação que dominar esse território vai dominar o mundo. E aí ele criou uma equação de uma teoria que diz o seguinte, quem domina o leste europeu domina o Heartland. Quem domina o Heartland domina a Ilha Mundo, que é a Eurásia. Quem domina a Ilha Mundo dominará o mundo. Caramba. Essa é a tese dele. E é uma explicação geopolítica de domínio do mundo, de uma disputa de poder, olhando e colocando a ênfase na potência continental. Terra. Sim. E é um pedaço de terra específico. E aí tem um outro cara, que é o Mahan, que é um almirante americano, né, da Marinha Americana, que escreveu a geopolítica dos mares, dos oceanos, da água. E ele diz o seguinte, na verdade, desculpa, quem vai dominar o mundo é quem dominar os oceanos. Os Estados Unidos é uma potência, por exemplo, marítima. O Reino Unido era uma potência marítima. As pessoas pensam assim, pô, mas como que os Estados Unidos é uma potência marítima, Rock? Pô, os Estados Unidos olha o tamanho do continente, ele é continental em escala. Sim, ele é continental em escala, mas o território terrestre americano se conecta com o quê? Com nada. É o que você Ele falou, está ilhado. isolado, né? Ele é uma grande ilha por si só, se você pensar bem. Ah, tá bom, o território terrestre é imenso, ele vai de uma costa a outra, do leste para o oeste, conecta o Atlântico com o Pacífico, o que, aliás, né, dentro da geopolítica, explica o porquê da riqueza americana, porque ele é o único país que tem acesso às os dois oceanos lados, mais né? importantes, em proporções continentais. Antes que as pessoas entrem em surto, a Colômbia também tem acesso a 2 costas, mas desculpa, ela tem montanha, ela tem floresta tropical, é outro tamanho. Claro. Não, é que Ele o pessoal consegue, ele pega no detalhe da coisinha assim. Não, eu sei. O cara existe isso. ele chega aqui pelo Oceano Pacífico e o que ele pegar, voa, ele atravessa ou vice-versa. Isso. E aí, A geometria da economia do mundo, até 1991, a maior rota de navegação do mundo era o Atlântico Norte. Sim. Depois de 91 passa a ser o Pacífico. E só tem um lugar, um continente, que tem acesso ao Atlântico Norte e ao Pacífico. É a América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a economia mundial. Domina, entendeu? E aí o Mahan vira e fala assim, você tem que dominar os mares do mundo. E a potência britânica e americana são potências marítimas. O Mackinder vira e fala assim, olha, cuidado, vai surgir uma aliança entre a Alemanha e a Rússia e esses caras vão dominar o Heartland. E quando eles dominarem o Heartland, eles vão criar uma superpotência, porque tem tantos recursos ali dentro, cercados numa fortaleza que quem está de fora não vai conseguir entrar. Acessar. E eles de dentro vão construir uma marinha poderosa para encontrar as outras ilhas isoladas, América do Norte, Oceania, América do Sul. E aí, o que a astropolítica tenta fazer? Pega esses conceitos E tenta transportar para lá. para o espaço. Entendi. E aí tem tem vários, mas assim, vamos primeiro usar a analogia terrestre. Então, o Mackinder disse que tem um lugar que ele é o ponto-chave estratégico da Terra, que é o leste europeu. Para dominar o Heartland, na verdade o ponto mais estratégico é o Heartland, mas para você dominar o Heartland você precisa dominar o leste europeu. A Guerra da Ucrânia é totalmente explicada pela ótica do Mackinder. É aquele lugarzinho ali. Exatamente, é por isso que aquilo está acontecendo daquele jeito. E até quem quiser ver isso mais a fundo, tem um vídeo no meu canal, que é a Geopolítica da Rússia, e eu falo da teoria do Mackinder um pouco mais a fundo. Bom, então vamos trazer isso para o espaço. E aí eu até trouxe aqui o livro dele, que é o do
o do Dolman. Aí que legal. Que ele é o cara que cunhou o termo astropolítica. E ele pega... Legal, né? Agora que eu vi que o subtítulo ali, ó, Geopolítica Clássica na Era Espacial. E ele publicou esse livro em 2001, 2002, né? Já faz um tempo. E ele usou a tese do Mackinder e replicou ela para o espaço. E aí ele dividiu o espaço em 4 áreas. A primeira chama de Terra. É tudo da Terra até a gente terminar a atmosfera da Terra. Até os 100 quilômetros, onde começa o espaço. Isso. Até a linha de Kármán. Da linha de Kármán para cima, até o final da órbita geoestacionária, nós estamos no que ele chama de espaço-terra. Entendi. E do final para cima da órbita geoestacionária, geossíncrona, né? O geo, até onde entra o poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço-Lua. Para fora do fim do poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço solar. Os termos que ele usa, né? Isso. Ele chama desse jeito, ele define dessas 4 faixas. E aí, mas que é mais ou menos o que o pessoal divide hoje, que a gente chama que além da Lua, o pessoal chama de espaço profundo. Tá. Que é o Deep Space. Tá. Até a Lua é Lua. E o cislunar? Vocês usam... O cislunar é o que está ali perto da Lua, né? Que é onde os Estados Unidos quer pôr a estação, né? Tá. A Gateway, né? O cislunar no jargão militar americano, no comando espacial americano, eles falam que é assim, do fim do poço gravitacional da Lua, de lá até tudo para trás. Então, dentro da teoria da clássica astropolítica, é o espaço-terra, Terra, espaço-terra, espaço-lua. Tudo isso seria o cislunar. Esses 3 setores seriam o cislunar. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, tudo acontece na Terra. Então, a Terra é o ponto de partida para a gente sair daqui. Então, a Terra é importante, tal. As guerras, os conflitos vão acontecer na Terra. Mas, para você sair da Terra e chegar nos outros lugares, você precisa passar pelo espaço Terra. E ele diz que esse espaço-terra vai ser o estratégico. É o leste europeu. Tá. Entendeu? Quem conquistar o espaço-terra vai conquistar o Heartland. E quem conquistar o Heartland vai conquistar o cosmos. Olha só que maneiro. E esse espaço-terra seria o quê? A LEO, né? A órbita baixa. Não só. Até terminar a geoestacionária. Então, o começo da linha Kármán, né? Dos 100 km até o final da geoestacionária. Esse é o espaço mais estratégico. E aí ele fala assim, olha, para você passar para ir para a Lua, você vai ter que passar por aqui. Isso. Então, esse é um ponto de estrangulamento. Entendi. E aí ele faz analogia com os choke points. Os canais que a gente tem. Com os canais, com os estreitos, com os lugares que você tem dificuldade de passar. E aí, uma vez que você controlou esse espaço, você vai poder explorar o resto do cosmos. Tem uma outra... Passou por ali e foi embora, né? Tá tudo seu. Tem uma outra interpretação que fala assim, olha, quem controlar... E aí ela é geocêntrica, e isso é muito louco, né? E filosoficamente é curioso, porque você fala assim, mas você está falando de uma astropolítica que é focada para fora, para o espaço, mas é uma astropolítica voltada para a Terra. Uma astropolítica geocêntrica. Por quê? Com a Terra no centro, né? Vamos dizer, né? Isso. Que aí a ideia não é quem controla o espaço-terra, controla o Heartland, que controla o cosmos. Ou controla o espaço solar e controla o cosmos. Na verdade, é assim, quem controla o espaço-terra, controla o espaço em geral e vai dominar a Terra. Entendi. Então ela volta para cá, ela não está visando ir lá para o infinito. Entendeu? Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.